Pastor André estava falando aqui de desafios. Quantos aqui tem desafios na sua vida para vencer? Tem uns felizardos aí no nosso meio. Eu vou perguntar de novo, quantos aqui tem desafios para vencer? Todos nós temos. Irmão. O fato de você ter se rendido ao Senhor e estar caminhando, você já tem um desafio, é permanecer na presença de Deus. Isso por si só já é um grande desafio. E nós vemos hoje no mundo quantas pessoas estão perdidas porque têm os seus desafios e não sabem aonde procurar ajuda. Pessoas que estão literalmente perdidas, sem rumo, não sabem que direção tomar, não sabem para onde ir. Muitos desses problemas são consequências das suas próprias atitudes. Outros, nós somos a consequência de erro de outros. Eu explico. O governo, quando erra nas decisões que tem que tomar, quem paga a fatura é a população. O governo, quando não administra bem todos os recursos, todos os impostos, e não são poucos que nos cobram, e não aplicam da forma devida, quem paga a conta é a população. Mas tem coisas que nós podemos fazer, coisas que nós devemos fazer e muitas vezes não o fazemos. Eu gostaria de te convidar a abrir a Bíblia no livro de Joel. O livro de Joel, ele faz um relato de um momento de uma crise extrema. Joel capítulo 1, amém? Tem alguém que vai dizer misericórdia? Misericórdia. Sabe, irmãos, eu estava lendo, ouvindo, vivendo os noticiários dos últimos dias, a respeito daquele homem de uma cidadezinha aí que não me falha a memória agora, que ele se auto-intitula João de Deus, né? Na prática de ajudar as pessoas, e todo mundo tem um conhecimento no que deu. E quantas não são as pessoas que procuram porque no seu desespero, na sua ânsia, na sua vontade de resolver o problema, se a pessoa apontar por ali, ele não quer nem saber se é a direção do abismo, mas ele corre porque é o desespero. Quando nós, os filhos de Deus, sabemos o rumo e a direção que devemos tomar. Quando nós, os filhos de Deus, sabemos a quem procurar, em primeiro lugar. O pastor André estava relatando aqui eu poderia colocar como angústia do seu coração, né? Durante todos esses assuntos que ele colocou aqui, mas Deus falou com ele. E tem tanta gente que está na sua angústia, no seu desespero, e fecha os seus ouvidos para Deus. O livro de Joel faz bem um relato disso. Eu gostaria de, no capítulo 1, te convidar a ler os versículos 11 a 14. Joel capítulo 1, versículo 11, quando fala: envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vida se secou, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. É um quadro, versículo 11 e 12, de uma crise absurda.
de uma crise absurda. Faz-se um relato daquilo que estava assolando o povo, mas aqui também uma convocação da parte de Deus. Quando no versículo 13, fala: cingivos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Eu já enfrentei algumas crises na minha vida. E eu confesso aos irmãos que durante muito tempo eu dava cabeçada. Porque qualquer porta aberta que eu via, eu falava: é ali que está a solução aí. Qualquer voz que eu ouvia, eu achava que era uma voz que estava me direcionando para ter a solução do meu problema. Até o dia que eu tive o meu encontro com o Senhor. E aí não é por causa disso também que os problemas cessaram. Os problemas acabaram. Se você olhar para o que o pastor André estava falando a respeito do estacionamento, é uma crise que nós precisamos enfrentar. É uma crise que eu pretendo estar junto enfrentando. Amém? Porque, como ele disse, isso não é do pastor André, isso é da igreja. E eu diria que essa mesma convocação solene que está aqui no livro de Joel, está sendo feita nesse momento para nós. Talvez na sua casa esteja uma crise, e fala: pastor, mas na minha casa eu tenho uma crise muito maior que eu estou enfrentando. Estamos juntos, irmãos. A igreja, os pastores não te convocam só para orar pelas causas da igreja, porque a tua causa é a nossa causa. Assim como a causa da igreja tem que ser a tua causa. Quando nós tomamos posição nesse púlpito e falamos de Deus, o nosso Deus é o teu Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é suficientemente capaz para trazer a solução para todos os nossos problemas. Nós tivemos um exemplo enquanto o país estava sendo assolado, e eu não estou falando de política, eu estou falando de caminhando a humanidade para um mundo de abismo, para uma degradação social, moral. E o povo se levantou para orar. E eu não estou falando para orar por um candidato, para orar para que cessasse toda a imoralidade, para que cessasse toda a irresponsabilidade dos políticos. E Deus respondeu a oração. E esse mesmo Deus que respondeu essa oração, Ele pode responder a minha oração e a tua oração. Esse mesmo Deus pode trazer pode trazer a solução para o meu problema e para o teu problema. Eu acho que isso sim é o grande problema da humanidade, é que nós, diante das adversidades, diante das coisas que o mundo nos apresenta, nós nos assustamos, deixamos de crer em Deus. Deixamos de fazer, porque quando nós não cremos em Deus, que Ele pode resolver o nosso problema, nós estamos desonrando a Deus. Ou nós cremos ou não cremos. Ou nós somos salvos ou não somos. Não dá para usar meio termo no relacionamento com Deus. Ou você sabe o que você precisa fazer, ou você não sabe. E se você não sabe, você precisa ser despertado. Se você não sabe para onde você está caminhando, você precisa acordar e olhar para onde você está indo, para que você não caia no abismo. Esse povo foi conclamado, e se você for um pouquinho mais adiante, eu te incentivo a ler depois o livro de Joel, não é um livro grande. Você vai ver que a partir do versículo 2, se faz uma convocação, alertando o povo para a vinda do Senhor. E é disso que eu estou falando.
Nós estamos sendo alertados constantemente para um momento em que nós vamos ter um grande encontro com Cristo. E todos nós seremos julgados. Recentemente estava conversando num sepultamento. E falando com a irmã, ela falou assim, porque as pessoas falam muito da eternidade com Deus. Eu falei, não, meu irmão, a eternidade ela existe para o justo e para o ímpio. A eternidade existe para aquele que morre em Cristo e para aquele que não morre em Cristo. A questão, a diferença está que aqueles que morrem em Cristo viverão a eternidade na presença do Senhor. Mas há um preço a ser pago. Assim como houve essa convocação aqui, de jejum, rasgar as suas vestes, vestir pano de saco, isso tipifica bem você quebrar com paradigmas na sua vida. Eu lembro que aonde eu trabalhava muitas vezes, por falta de lugar para orar, eu orava no banheiro. Porque talvez se eu fosse chegar na sala, me ajoelhar, pedir silêncio e fazer oração, eu estaria escandalizando. Mas o Deus que me ouve aqui, Ele me ouve no meu quarto, Ele me ouve no banheiro da empresa. O Deus que fala contigo aqui, Ele pode falar contigo no lugar do que você trabalha, no lugar que você estuda. Não aguarde a quarta ou domingo para vir buscar a solução dos teus problemas. Talvez você receba aqui a instrução, a orientação, mas o desenvolvimento disso depende muito mais de você do que dos pastores e do próprio Deus. Deus nos instrui. Nós acabamos de cantar, mais do que eu falo, é a tua palavra. Eu posso te dar todo o conselho do mundo, mas se você não se consagrar, se você não se santificar na presença do Senhor, os pastores que aqui estão, eu vivo muito preocupado, que hoje dizem que uma mentira dita muitas vezes, ela acaba se tornando uma verdade. E há já um certo modismo, não se fala com o devido peso, com a devida seriedade e responsabilidade que você deveria falar. É necessário que se fale, mas não da forma, como é que eu poderia dizer? Talvez até vulgar que você fala, as pessoas hoje dizerem, Jesus está voltando. Ele está voltando, nós sabemos disso. Mas isso não pode se criar um modismo, um jargão para você estar repetindo. Você precisa dizer para as pessoas sim, lá fora, Jesus está voltando, mas também levá-las ao arrependimento. Pedir a Deus para que te use, para que você lá fora, na sua família, aonde você trabalha, aonde você estuda, você seja um instrumento de Deus para levar essas pessoas ao arrependimento e obterem a sua salvação. Houve uma convocação aqui para esse povo, e esse povo atendeu. E por esse povo ter atendido, houve uma transformação. E aí eu te lanço uma pergunta, você tem, diante das dificuldades que você tem enfrentado, você tem clamado ao Senhor? Você não precisa me responder. Você tem buscado ao Senhor? Mas não é buscar simplesmente nos dias de culto, buscar, como a Bíblia diz, de todo o teu coração. Buscar a presença de Deus no dia que as coisas estão, no dia que o mar está tranquilo. Porque quando vem a tempestade, todos nós sabemos para onde temos que correr. Acorda, igreja. Deus está te convocando para uma intimidade única com Ele. Deus está te convocando para ser um instrumento na mão dEle. Deus está te chamando para viver uma vida de profunda intimidade, não uma intimidade superficial. Quando nós vivemos intensamente com uma pessoa, nós passamos a conhecê-la nos detalhes. Quer ver só o exemplo disso? Renato, eu sei que tem 25, fez a semana passada, né? Quantos aqui tem mais de 10 anos de casado? 10 anos. Quem tem mais de 15?
Quem já fez bodas de prata, que nem o Renato aqui? Mais de 30. Viu? Mais de 40. Ainda tem mãos se levantando. Eu tenho certeza. Agora, quem tem 1 ano de casado aqui? 1. 2 anos. 2 anos. Tem também. Você que levantou a mão com 1 ano, você que levantou a mão com 2 anos. Daqui a 30 anos. Daqui a 30 anos eu profetizo para a vida de vocês um casamento duradouro e feliz. E você vai estar conhecendo a sua esposa. Esposa, você vai estar conhecendo o seu marido muito mais do que você o conhece hoje. Eu esse ano de 2019 vou fazer 35. Eu conheço a minha preciosidade ali nos detalhes. Até no olhar dela eu sei se... Melhor não brincar não. No olhar. Na fisionomia, já pergunto para ela o que houve. Quando chega em casa, para ela perguntar o que houve. É intimidade. A intimidade gera isso. Você conhecer detalhadamente a pessoa. De você olhar e perceber que a pessoa tem algo que você pode ajudar, ou que a pessoa tem algo que ela pode te ajudar. Nós precisamos apurar isso no casamento, mas muito mais no nosso relacionamento com Deus. E você não vai ter intimidade com Deus se você não buscar. Como é que você vai conhecer mais a Deus se você não procura? Como é que você vai conhecer mais a Deus se você não o busca? Precisamos conhecer Deus nos detalhes. Conhecer Deus nos detalhes e não somente nos momentos de crise. Porque se você conhece a Deus nos detalhes, se você tem essa intimidade com Deus, quando Ele fizer uma convocação para você, você vai entender que antes da crise chegar, Ele já está te alertando. E mesmo que chegue a crise, Ele vai estar te orientando. E você vai discernir a voz de Deus. Porque muitos hoje falam assim, ó, aí na rua tem muito disso, tá, irmãos? E eis que te digo, cuidado, que nem sempre é Deus que está falando. Eu já vivi essa experiência. Ó, Deus está mandando te dizer. E eu falei para a pessoa, se é Deus que fala, eu recebo. Se não é Deus, eu te repreendo. E a pessoa se calou. Sabe, irmãos, nós precisamos buscar essa intimidade com Deus. Você não está imune às crises. Você não está livre de passar por tribulação. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas Ele só deu a notícia ruim, que nós teríamos aflição? Não, Ele falou, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tantos versículos que a gente pega aí que às vezes só olhamos uma parte e não nos aprofundamos para conhecer a íntegra do que Deus quer falar com a gente. Porque o diabo não pode comigo não, porque a palavra de Deus diz, sujeitai-vos, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, não está escrito. Mas antes diz, sujeitai-vos a Deus. Então nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus. Repito, como foi cantado aqui, muito mais do que eu digo, é a palavra de Deus. Muito mais do que eu possa fazer, do que o pastor André, pastor Divino, pastor Renato, que estão aqui na frente. Mais do que qualquer um dos pastores aqui da igreja possa fazer. É o que Deus faz por nós. É o que Deus faz por nós. Mas a pergunta que eu lanço para a igreja nesta noite: qual a intensidade da tua busca? Qual é a intensidade da tua busca? Qual é o nível da tua intimidade com Deus? Pastor, meu marido agora danou a beber, meu marido agora está fazendo isso, a minha esposa não quer saber mais da igreja, meu filho, se falar de ir para a igreja, ele quer até brigar. Não lute com suas próprias forças. As armas dessa guerra não são deste mundo. Elas são fortes em Cristo Jesus.
Ouça a voz de Deus. Nós, como os filhos de Deus, precisamos fazer a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte. Porque quando um filho pede socorro, qual é o pai que não se prontifica de imediato a atendê-lo? Se um filho, você tem filho pequeno, o filho pequeno chora, se João der uma choradinha na madrugada, eu duvido se o pastor André, se ele estiver ligado em 220, que nele está hoje, então ele vai sair correndo. Mas é a reação natural do pai, e com Deus não é diferente, meu irmão. Com Deus não é diferente. Deus está pronto para te atender, Deus está pronto para te ajudar, Deus está pronto para trazer solução para o teu problema. Nós precisamos fazer diferença. Não podemos estar vivendo aí fora e as pessoas olharem para nós. Lindo aquele vídeo que o pastor passou hoje. O mundo hoje está tão egoísta que quando as pessoas tomam uma atitude daquela que nem daquele garoto no vídeo que ele passou hoje pela manhã. Quantos aqui estavam pela manhã? Você que não levantou a mão perdeu, hein? Nós fomos sacudidos hoje pela manhã, pastor. Nós não esperamos, precisamos esperar, como o pastor disse pela manhã também, uma data para fazer o Natal acontecer. Nosso Natal tem que ser todos os dias. O maior presente que a humanidade poderia receber já foi liberado. E será se nós estamos entregando esse presente para outros? Será se nós estamos sendo aqueles portadores das boas novas? Há uma convocação do Senhor Jesus para nós. Há uma convocação, mas há também um chamado. Há um chamado. E como disse o pastor André também aqui, ele me deu uma travada na mensagem que ele pegou um monte de... Eu amo, e vou repetir, eu amo o hino que Deus deu para essa igreja. E todos sabem cantar, que não passe de nós o teu Espírito. Que não seja preciso que se levante uma geração que vá avante. Deus está contando comigo e contigo, meu irmão. Deus tem nos convocado, Deus está nos chamando. Nós tantas vezes cantamos que Deus está nos chamando para a guerra. Ele está nos impulsionando lá para fora. Porque onde nós temos que ser igreja, aonde que nós temos que fazer verdadeiramente a diferença, é lá fora. Porque lá fora o mundo está em crise. Mas mais do que está em crise lá fora, aqueles que estão lá fora em crise não sabem em que direção seguir. Não sabem que rumo devem tomar. Tantas pessoas dando cabeçada, se afundando em buracos, sem forças para sair, caminhando na beirada do abismo, e nós, os filhos de Deus, podemos estender as mãos. E será se estamos estendendo? Será se na tua faculdade há alguém que clama por socorro e você está tão voltado para os teus problemas que não vê? Será se no teu trabalho há pessoas que estão a ponto até de se suicidar, dar cabo da sua própria vida? E nós muitas das vezes somos insensíveis de não percebermos isso. Será se no meio da nossa parentela tem pessoas que precisam de Deus, estão olhando para nós, esperando uma palavra, e nós cerramos os nossos lábios e nada falamos? Deus está nos chamando, Deus está nos convocando. E eu gostaria que nesta noite fosse uma noite de reflexão, que isso pode parecer muito, falar assim, mas isso é uma palavra, pastor, como o senhor mesmo disse, de crise para quem está lá fora. Não, nós da igreja precisamos olhar para dentro de nós mesmos, fazermos uma autoanálise e olhar para ver se nós também não estamos numa crise de relacionamento com Deus. Porque as soluções não vieram, e você começa a questionar algumas coisas e entra num processo de crise de relacionamento, não com o homem,
mas com Deus. Abra os seus olhos, porque Deus está te convocando nesta noite a mudar de postura. Abra os teus olhos, porque Deus está te chamando nesta noite para que você mude a forma de pensar, mude a forma de agir e saiba em quem você pode confiar. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Gostaria de pedir a ajuda dos músicos. Qual é a crise que você está precisando vencer, meu irmão? Qual é a crise que você está precisando superar? Porque o capítulo 2 de Joel, versículo 28 a 32. Enquanto eu leio, eu gostaria que você, de olhos fechados, permanecesse fazendo uma autoanálise. Depois de toda essa crise relatada no capítulo 1 e parte do capítulo 2, no versículo 28 do capítulo 2, ele diz: depois de tudo isso, de toda essa convocação e da obediência do povo, ele diz no versículo 28, e acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Aleluia. A crise, ela pode existir, mas ela vai passar. A crise pode existir, mas ela vai passar. E a promessa de Deus não é só que ela passará, mas que Ele derramará do seu Espírito. E o derramar do Espírito de Deus, eu entendo como um avivamento da tua alma. Todos ainda de olhos fechados, eu gostaria que você, que nesse momento que está vivendo uma crise e precisa vencê-la, que você ficasse de pé. Isso, fique de pé. Coloque a mão no seu coração, você que ficou de pé, meu irmão. Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ó Deus, contempla cada filho e filha que neste momento colocam de pé com as mãos nos seus corações, talvez lutando contra crises, contra problemas tão longos que precisam trazer a solução e eles não têm encontrado. Ó Deus, assim como Tu falou com aquele povo, através do profeta Joel, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor fale agora ao coração de cada um, ó Deus, que o Senhor possa trazer conforto, consolo, mas muito mais, a certeza de que aqueles que confiam no Senhor não se decepcionam. Essa tempestade, meu irmão, na tua vida pode estar tirando o teu sono, tirando a tua tranquilidade, mas há um Deus que tudo pode.
E Ele nesta noite, no exercício da tua fé, meu irmão, não porque um pastor vos fala nesta noite, mas eu gostaria que você exercitasse a sua fé e declarasse comigo, nesta noite, repita comigo, você que está de pé, nesta noite, eu tomo posse da minha bênção. Eu não aceito viver mais isso. Me ajuda, Senhor Jesus. Me ajuda, Senhor Jesus. Eu entrego todas as minhas dificuldades em tuas mãos, porque eu sei que em ti eu posso confiar. Amém? Amém. Vamos ficar todos de pé. Aleluia. Deus é grande, meu amado. Ele é maior do que o meu problema e do que o teu problema. Antes da gente cantar esse louvor, eu queria falar com você agora, que entrou aqui na igreja nesta noite. E talvez por uma crise na sua vida, no passado tinha tomado uma decisão com o Senhor e hoje encontra-se afastado. Eu quero te dizer que os braços de Deus estão estendidos e te chamando. Volta para casa, filho meu. Ou você que está aqui e nunca experimentou essa alegria daqueles que entregam a vida para o Senhor Jesus. Você que ainda não tomou essa decisão, se você está aqui nessa noite, levante a sua mão e eu quero orar por você. Se você quer tomar essa decisão, ou está afastado e quer retornar, nós vamos cantar esse louvor. E é o tempo de você vir aqui à frente. Se você está aqui nesta noite, não deixe passar a oportunidade. Quem te resistirá? Porque Deus quer ter uma profunda intimidade contigo. Esse é o desejo do coração de Deus. Declare quão grande é o Senhor. Cante assim, quão Deixa eu te dizer um negócio. Muitas vezes nós cantamos, mas não cremos. E nós precisamos entender a grandeza de Deus na nossa vida. Eu já vivi algumas experiências na minha vida em que eu pude experimentar a grandeza de Deus. Ele está acima do que eu sei, Ele está acima do que eu sou, Ele está acima do que eu posso, Ele está muito acima dos meus problemas, porque Ele é a solução dos meus problemas. E eu faço este apelo nesta noite para você que está aqui, para que você não cometa um erro que eu cometi, porque eu frequentei esses bancos durante 9 meses da minha vida.
e achava que Deus estava me preparando para o nascer de uma nova criatura, mas na verdade eu estava me escondendo de Deus, vivendo problemas que eu não precisava viver. Passando por coisas que eu não precisava ter passado. E Deus a todo tempo me estendendo a mão, me chamando, e eu relutando. E algum tempo depois ainda fui dizer que foi tempo de uma gestação completa, 9 meses. Não foi tempo de gestação completa, foi o tempo que eu estava me escondendo do Senhor. Não cometa esse mesmo erro, meu irmão. Quando Deus te chamar, venha correndo, porque é isso que Ele está fazendo nesta noite. Eu, durante 9 meses, tive outras oportunidades, mas poderia ter tido só uma e não ter aproveitado. Então, quando nós cantamos "Qual grande é o Senhor", é porque nós reconhecemos a grandeza dEle no amor, na graça e na misericórdia. Amém. Qual grande? Só o refrão. Cante o refrão com a gente. Qual grande é o teu amor por cada um de nós, ó Deus. Qual grande é o Senhor. Todos podem ver. Qual grande é o Senhor. Assim como no livro de Joel, havia uma conclamação do povo para jejuar, para orar, para rasgar as suas vestes e estar na presença de Deus. Havia um alerta também para o dia do Senhor. E esse dia está muito próximo, amados. E se não há ninguém entre nós que queira tomar essa decisão, nós vamos estar encerrando. Mas eu continuarei orando. Os pastores estão aqui na frente. E se você assim o desejar, faça isso nesta noite. Se você está nos visitando hoje, primeira, segunda vez, há um local aqui para acolher você no final do culto, para recebê-lo, para conversar. E até mesmo lá, se você assim o desejar, poderá fazê-lo. Mas não perca essa oportunidade. Amém? Erga suas mãos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor para que nós não venhamos a perecer neste mundo, ó Deus. Clamamos ao Senhor para que o Senhor vá adiante de toda a nossa jornada por esta terra. Com dificuldade, sim, com algumas crises que enfrentaremos, sim, mas na certeza e a convicção de que o Senhor é grande, é grande, é grande. E o teu amor, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia seja todos nós. Que nós não venhamos, ó Deus, a sofrer aquilo que não precisamos sofrer. Que o Senhor venha nos despertar, abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente viva, seja despertado e viva uma vida de profunda intimidade com o Senhor. Nós oramos, ó Deus, nós oramos e te agradecemos pelo privilégio de que tivemos hoje pela manhã e agora à noite, de estarmos aqui cultuando ao Senhor. E toda honra, toda glória e todo louvor nós tributamos ao Senhor. E todo aquele que crê diga amém.
Boa noite a todos, irmãos. Tenha uma semana de vitória e Deus te abençoe rica e abundantemente.